Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás. Tu sempre a nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Teria que aumentar ali para ficar mais alto. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Eu esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Teria que ver como tá o som. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar. Se mexer alguma coisa. Eu aumento, ele falou pra mexer. Bom? Deixa eu mudar aqui a música. Engraçado. Liga e desliga. Liga e desliga. Quer desligar? É que você vai desligar o som. Não. Pode desligar o som e ligar, só fazer isso. Volta lá pra gente, por favor. Tá ao vivo. Não vai uma live não. Só desliga o som pra mim e liga de novo só pra ver se. Tá ao vivo aqui, por favor. Ajuda a gente aí. Só desliga o som. Eu não tô ajudando? É, a Júlia. Não, a Júlia. Aí, liga agora. Seu Bluetooth. Aí. Será que, Júlia? Sai. Connected. Já não vai com você. Seu celular, Júlia. O que aconteceu? Deixa eu ver. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. A graça e a paz, amados irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma
palavra técnica, mais um compartilhamento da palavra. Estamos aqui com a Gigi, né, Gigi? Queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco na última quarta-feira, foi uma bênção, tivemos bastante comentários positivos, e hoje nós vamos estar encerrando o tema hoje, como a criança vê Deus. Então a Giovana vai estar aqui comigo, nós vamos compartilhar hoje a palavra, a Gigi vai dar alguns comentários também, vai orar por nós. Então você que está aqui nos assistindo, nós estamos na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Estamos iniciando esse projeto desde dezembro. Deus colocou no meu coração algo muito poderoso. E graças a Deus, muitas pessoas têm sido atingidas, estão sendo abençoadas através das palavras. O nosso culto é todo domingo às 6:45, aqui na cidade de São Carlos. E toda quarta-feira nós estamos tendo esse bate-papo, essa dinâmica aqui, falando um pouquinho do Senhor, falando das experiências e falando de assuntos cotidianos, que é muito interessante. Então você que é pai, você que é mãe, você que é avó, vale a pena você estar aqui conosco. Hoje nós não vamos demorar, tá? Semana passada deu quase 50 minutos, né, Giovana? Sim. Mas hoje a gente vai fazer em 30 minutos para não sobrecarregar ninguém. Então você que está aqui conosco, não saia dessa live. Se puder compartilhar, dar um joinha, colocar um amém, colocar alguma pergunta, algum comentário, nós vamos ficar muito felizes, tá bom? Vamos estar orando, Giovana? Vou pedir para a Giovana estar orando por nós, pedindo para que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe a cada irmão que está nos assistindo, no nome de Jesus. Olha para nós, gente. Senhor, muito obrigada, Senhor, por dia de hoje. Senhor, coloque tuas mãos para essa palavra, Senhor, que a gente representa hoje. Senhor, coloque tuas mãos para a minha família, Pai, as pessoas que estão assistindo essa live, Pai, para as pessoas que estão aqui, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, a nossa vida. Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, a gente está compartilhando aqui um louvor aqui. E a Giovana aqui vai escolher o louvor aqui. Qual louvor que você gosta, gente? Deixa eu ver. Esses aqui, ó. Pra gente começar com o louvor. Esses que não tem fim? Ou que é esse aqui, pastor Lucas? Esse louvor é bonito também, gente. A gente vai cantar um cântico aqui, irmãos, para começar essa transmissão. Pode colocar. O nome do louvor é O Lugar do Pastor Lucas. Acho que vale a pena a gente começar essa transmissão, começar esse bate-papo, esse compartilhamento da palavra com esse louvor. Depois nós vamos compartilhar um texto bíblico. Vou pedir para a Giovana nos ajudar a compartilhar também esse texto. Ela vai contar também algumas experiências que ela está tendo com Deus. E você vai deixando seu joinha aí, tá, gente? Deixa seu joinha aí, o seu comentário. Isso fortalece a gente. Amém? Espera aí, já vai entrar o louvor. A gente fez algumas mudanças técnicas aqui, irmãos, então peço que você tenha um pouquinho de paciência com a gente, porque a gente aperta o botão aqui e não vai, né, gente? Tem que esperar o sistema carregar aqui. Espera aí. A Rose está acompanhando também o chat, então pode deixar alguma pergunta, pode deixar o comentário, da onde que você está nos assistindo. Lembrando que nós estamos aqui na cidade de São Carlos ao vivo, tá bom, irmãos? Estamos aqui na cidade de São Carlos ao vivo. Tá baixo o louvor. Abre pra gente lá, se por favor. Feche teus olhos, vamos cantar essa canção. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Aleluias. Onde você me chamava de pai. Baixinho, vai cantando louvor. Bem baixinho. Eu esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar.
Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Pode cantar, gente. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar e eu te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri no seu lugar. Um filho da Bahia me impedir de te amar. Aleluia! Filho, dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim hoje. Meu filho, e eu respirei o compositor. Você sabe os anos do louvor, só pra te dizer te amo. Declare, Gi. Amo você, filho. Amo você. Oh. Amo você, filho amado. Amo você. Mais uma vez, Giovana. Amo você. Amo você. Amo você. Eu te amo tanto. Eu te amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho da Bahia, me impedi de te amar. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, o intuito de nós fazermos essa live, essa palavra técnica, o tema é como a criança vê Deus, é justamente para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó. Se há uma coisa que nós precisamos valorizar no meio da igreja e na nossa sociedade em geral, são as crianças. As crianças, elas são frutos preciosos nas mãos de Deus. Olha que privilégio aqui, a Giovana, tem 11 anos, né, Gi? Tem 11 anos, é uma jovenzinha ainda, né? Está saindo da fase de criança, entrando naquela fase da pré-adolescência, mas é uma criança ainda, né? É muito inocente, é muito pura. E você que é pai, você que é mãe, valorize esses momentos com seus filhos. Eu sei que cada filho tem seu jeito, cada filho tem a sua maneira de ser, mas valorize. Procure ensinar os caminhos de Deus, procure ensinar os valores da palavra do Senhor, procure ensinar educação para eles, procure ensinar honestidade, porque a Bíblia fala, né, Salomão fala, que se nós ensinarmos os caminhos de Deus para as nossas crianças, por mais que eles se tornem grandes, eles nunca vão esquecer. Né, Giovana? Sim. Eu creio que tem coisas que a Giovana aprendeu desde pequenininha que até hoje ela coloca em prática. Você lembra de alguma coisa que desde pequenininho você foi ensinada, que você sabe que você aprendeu isso desde pequeno e você carrega para a sua vida até hoje? Você tem alguma coisa que, tipo assim, orar? Você sabe que precisa orar porque desde pequenininho você foi ensinado a isso. Tem alguma coisa que você lembra? Bastante coisa. Muitas coisas aconteceram lá na igreja do pastor Samuel, na salinha lá, quando tive bastante experiência lá, eu carrego pra minha vida inteira. Amém. Exemplo, orar.
Você acredita que a criança tem que orar? Sim. Sim? Amém. Mas, exemplo, a oração, o tema é como a criança vê Deus. Então a gente quer ouvir bastante você, a criança, né? Como que você ora? Como que a criança tem que orar? Ou, melhor mudar a pergunta. Como que você ora? Como que uma criança ora? Como que você faz? Você dobra o seu joelhinho? Ou você ora no banheiro? Ou você ora assistindo o celular? Como que você faz para orar? Às vezes na hora de... às vezes eu dobrando o joelho. Quando você dobra o joelho, você ora. A hora também. Amém. E você tem costume de orar todo dia ou não? Uma vez por ano, uma vez por mês? Como que a criança ora? Sim, pra mim eu oro todo dia, mas às vezes eu esqueço, né? Mas às vezes minha mãe me lembra. Na hora que eu tô indo lá esperando a minha van na escola, ela fala assim, eu oro hoje. Minha mãe sempre fala, mas aí eu lembro. Ah, e tá vendo, gente? Você que é pai, você que é mãe, tem que lembrar os seus filhos a orar. Porque a Giovana falou que às vezes esquece. Então a gente que é pai tem que ensinar eles a orar, ensinar eles a buscar. Porque a criança, ela tem essa inocência, né? Que eu tô falando, tô dando exemplo da Giovana, mas ela tem um coração puro. E isso, Gi, vai trazer o que a gente vai falar hoje lá na palavra, lá em Lucas 18, verso 15. Não sei se a sua palavra está aberta. Procurei. Lucas, capítulo 18, verso 15. O que a Giovana está falando em relação à oração, que às vezes dobra o joelho, às vezes ora, às vezes não, está falando de uma sinceridade diante de Deus. Porque nós adultos, se você chegar num rapaz ou numa irmã que é crente, você fala assim, irmão, você orou hoje? Duvido que ele vai falar que não orou. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tem gente nos assistindo aqui. Quem aqui orou hoje, levanta a mão. Ó, uma pessoa levantou a mão. Porque o adulto, ele é mais rústico, ele já foi moldado. Não estou falando que ele é perfeito, não é isso. Eu estou falando que nós já passamos por várias coisas na nossa vida que às vezes nos geram em nós certos bloqueios, certas coisas ficam difíceis de ser moldadas. Não em relação ao Espírito Santo, não em relação ao Senhor e à palavra, porque a palavra nos transforma, mas nós carregamos às vezes culturas, sentimentos, né, algumas manias que nos impedem de nós fluirmos mais na presença de Deus. A criança é diferente, Giovana, a criança é sincera. Sim, que nem eu falei pra você. Di, você ora, você falou que às vezes esquece. Uhum. Você consegue imaginar um adulto falando isso ao vivo? Não. Que ele esquece de orar? Não. Por que ele não vai falar? Porque ele tem vergonha. Vergonha, isso. Vergonha. E a criança, com todo respeito da palavra, ela é sem vergonha. Não no sentido pejorativo da palavra. Né, que às vezes a gente fala assim, ô menininho sem vergonha. Não, mas quando a gente fala assim, às vezes a gente tá dando uma bronca. Mas a palavra que eu quero dizer aqui, sem vergonha, no sentido assim, ela é sincera, ela é limpa, ela é pura. Então ela não tem mediações, ela fala a verdade. Aquilo que tá no coraçãozinho dela, ela fala. Você pode perceber que as crianças são sinceras. Sim. Né, Giovana? As crianças são muito sinceras. E isso é uma virtude do reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 18, Gi, não sei se você consegue ler. Uhum. Consegue ler? Você vai ler o verso 15 para mim. Você vai ler o verso 15. Lê pra gente aí. Você vai ler do 15 ao 17. 17? Coloca aí, Rose. Lucas 18, verso 15 ao 17. Se você está com a Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos estudar aqui conosco. Lembrando que o tema da palavra hoje é como a criança vê Deus. E a Giovana vai estar lendo aqui para nós ruminarmos esta palavra. Leia aí, Gi, Lucas 18, verso 15 ao 17. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e responderam àquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Amém, 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 Gi. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos.
Eu tô ouvindo aqui um louvor aqui, mas eu esqueci aquele louvor. É um louvor de criança, agora esqueci. Eu tô tentando colocar aqui uma música aqui no fundo, mas não é essa da criança. Esse daqui é música de neném naná mesmo, né? De neném dormir, G. Aí, vamos lá. É meu coração. Vocês, irmãos, lembram esse louvor? É um louvor muito conhecido. Meu coração é tão pequenininho, né? Peraí, gente. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro de um Deus grandão. Aê! Ó. Olha que poderoso, irmãos. Olha essa canção, olha como que a criança ela é diante de Deus. É um coração pequenininho, mas cabe dentro de um Deus grandão. Deus é grande. Aleluia. Deus que criou a terra e o mar, que Deus iluminou o céu, a estrela a brilhar, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, no Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele, no Deus grandão. Aleluia. Aleluias, aleluias, irmãos. Que bênção. Deus é um Deus grandão, Deus se importa com as crianças. Também tinha feito uma pergunta. Hã? Eu acho que já tinha feito uma pergunta. Alguém fez pergunta? Se alguém fez pergunta, pode deixar aqui, viu, irmãos? Amém. Tem bastante gente na live. Muito obrigado, viu? Vocês estão aqui nos assistindo. Relembrando, nós estamos aqui na cidade de São Carlos. Lucas 18, Giovana, o texto que você leu, eu interrompi para fazer uma dinâmica também com os irmãos, para não ficar pesado, Giovana. A Bíblia fala o seguinte, e eu quero que você debata comigo o que você entendeu desse texto. Jesus abençoou as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, que eram os 12 apóstolos, vendo, os repreendiam. Então o que acontece? Ali, na cena histórica, Jesus estava pregando a palavra. A Bíblia fala que quando Jesus pregava a palavra, a multidão se achegava. Porque o próprio Senhor era o poder de Deus manifestado ali na terra. Então as pessoas, elas queriam estar próximas de Jesus. E também quem gostava muito de estar próximos com o Senhor, próximo com o Senhor Jesus, era quem? As crianças. As crianças. E aí as crianças, elas estavam tocando em Jesus ali no meio da multidão, e os 12 discípulos, os apóstolos, vendo aquilo, eles repreenderam. Falaram, opa, não é para mexer com o mestre não. Ó, criançada, vai para lá que vocês estão fazendo bagunça. Sabe aquela historinha? Sim. E aí no verso 16, a Bíblia fala assim, que Jesus, porém, chamou-se as crianças, chamou eles e disse, chamou os discípulos e disse, deixe a vir os meus pequeninos, olha que poderoso, e não os deixe, e não os atrapalhem, porque das crianças é o reino de Deus. E aí no verso 17 a Bíblia diz o seguinte, em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma pode entrar no reino de Deus. Então pergunta, Gi, para ver se você entendeu esse texto. Para eu entrar no reino de Deus, eu preciso ser como uma criança. Uma criança. Para eu entrar no reino de Deus, eu preciso ser que nem a Giovana. Simples, pura, sincera. Deus se importa demais com os pequeninos. Na próxima terça-feira, Gi, nós vamos receber aqui o pastor Lucas, da cidade de Ribeirão Bonito. Ele tem um ministério de kids maravilhoso. O irmão Estênio que vai fazer essa intermediação conosco. E ele faz um culto toda quarta-feira com mais de 70, 80 crianças. É um trabalho muito específico para as crianças. E nós vamos trazer aqui o pastor Lucas, Giovana, para ele compartilhar como que ele iniciou esse trabalho,
como que ele fez esse trabalho, o que que Deus colocou no coraçãozinho dele. Porque, veja bem, infelizmente, às vezes nós rejeitamos as crianças. Às vezes nós somos que nem os apóstolos. Nós achamos que criança dá trabalho. E criança dá trabalho? Vamos ser sinceros. Dá um pouco. Mas tem uns que rebelde. Muito. Tem uns que é rebelde. E você é rebelde? Não. Quais são os tipos de trabalho que criança dá, Gi? Fala pra gente, vocês são crianças. Como... Fala, desobedecer. Desobedecer. Ficar escondido. Ficar escondido. Também... Querer namorar cedo. Nossa. Pode deixar aqui. Pode falar, quem mais? Criança namora cedo? Olha, tem criança que quer namorar cedo, gente. Você conhece isso? Tem, muitos. Meu Deus do céu. O que mais? Desobedecer na escola, aprontar na escola. Desobedece pai, professores. Responder professor. Olha, misericórdia. Responder a mãe e o pai. Meu Deus. Vocês fazem isso? Eu não faço. Ah, você não faz. Eu não Amém. É só as outras crianças, né, Gi? Ó, você viu como criança faz arte? Então, criança, dentro da sua essência, da sua característica, os filhos nossos fazem bagunça. E você sabe que o reino de Deus, ele precisa das crianças. Jesus traz essa metáfora para nós, também adultos. A gente está falando das crianças, mas para nós também serve a palavra, né? Serve a lição. Sim. Nós precisamos ter esse coração sincero, despido diante do Senhor, Gi, para que nós possamos receber o Senhor no nosso coração. Porque você sabia que aqui, quando Jesus está falando para os discípulos, pode deixar as crianças, Jesus sabia que essa atitude dele ia mexer com os demais. Sim. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós fazemos a obra de Deus em relação às crianças, quando nós falamos de Jesus para as crianças, isso agrada o coração de quem? Coração de Deus. Coração de Deus. Então, quando nós falamos da palavra de Deus para as crianças, nós estamos agradando o coração de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, o reino de Deus são dos pequeninos. E quem que é os pequeninos dessa geração? A gente. É vocês. Vocês são a próxima geração. Não sei se você sabe, Gi, mas um dia nós vamos partir. Você sabe disso? Sim. Que um dia nós vamos partir para o Senhor. E quem que vai dar continuidade na obra? É o vizinho ou são os filhos? São os filhos. Teria que ser os filhos. Então você, papai, você, mamãe, valorizem a presença de Deus na sua casa. Como eu falei, cada filho tem o seu jeito. Você tem quantos irmãos, Gi? Conta pra eles aí. Quantos irmãos você tem? Tenho 2. 2? E cada um tem um jeitinho ou não? Cada um tem um jeitinho. Você consegue detectar, tipo assim, ó, um é mais arteiro, o outro é mais cegado, a outra é mais bagunceira. Dá um parâmetro pra eles aí. O primeiro, né, ele é um pouco mais arteirinho, né, um arteirozinho. Segundo é um pouquinho mais rebelde, vou falar assim. Que é mais velho? Será que é porque é mais velho? É, que é mais velho. E o terceiro, que é você, é como? Fica tranquila. A Giovana é tranquila. Então, cada filho, irmãos, tem seu jeito. Aí você pode falar assim, Jorge, eu tenho tantos filhos e cada um do seu jeito. Irmão Jorge, meu filho não está mais na presença de Deus. Quantos pais e quantas mães, né, Gi? Às vezes não estão tendo essa oportunidade. O que você falaria para eles, Gi? Pensando que a Bíblia fala que o Senhor quer que as crianças estejam nos caminhos de Deus. O que você falaria para os pais? Que porventura os filhos não estão na presença de Deus. O que você falaria para eles? E os filhos não estão na presença de Deus, né? O que eles podem fazer? Exemplo, os pais, às vezes, os filhos não querem ir para a igreja, ou às vezes o pai vai para a igreja, mas o filho não se interessa pelas coisas de Deus. Exemplo, você fala pro filho, vamos lá pro culto das crianças, ele não vai. Aí você fala assim, vamos pro futebol, ele vai. Então você percebe que ele não quer as coisas de Deus. Sim. O que você falaria pro pai e pra mãe? O que você daria de dica para eles? Dica? Fala aí pra gente. Que orasse, né, em primeiro lugar. E também que repreendia, né, o que tá acontecendo na vida do seu filho, né, porque tem muito disso. Às vezes o filho ele não quer ir para a igreja porque acha a igreja chata, porque, tipo, fica lá falando de Deus, 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 às vezes o filho acha chato, né, mas não é chato, é pela sua vida,
muito bom você ouvir, né, as coisas de Deus, pra você ficar muito esperto, pra saber o que é certo e o que é errado, porque eu sei o que é certo e o que é errado, né, porque eu sempre aprendi lá na igreja do pastor Samuel e na salinha, e como eu aprendo com meus pais também todos os dias. E os pais poderiam fazer isso, ter um momento com o filho ou com a filha, conversar sobre Deus, fazer uma palavrinha com ele normal, assim, sabe? Bem pequenininha, mas pelo menos pra ele estar entendendo como é Deus, quem é ele. Sabe? Que é o pai dele e tudo. Essa é a dica que eu dou. Amém, gente. Então o pai e a mãe tem que orar, tem que Sim. buscar Deus e ensinar o filho os caminhos de Deus, né, Gi? Porque Sim, os caminhos de Deus é a melhor coisa que tem, né, Giovana? sim, Eu sei que chocolate é gostoso, eu sei que ter amizade é gostoso, eu sei que passear é gostoso, mas a melhor coisa que uma criança pode ter é o Senhor presença de Jesus, Deus. é a presença de Deus. Olha, irmãos, que poderoso. Então, voltando aqui para a palavra, Gigi, então os discípulos eles quiseram repreender as crianças. Então, às vezes, os pais também, eles têm a função, os adultos, de sair do caminho dessas crianças, no bom sentido, e levar elas até a presença do Senhor Jesus. Sim. Porque quando as crianças elas tocam no Senhor Jesus, quando alguém toca em Jesus, Gi, o que você imagina que acontece na cabecinha de uma criança? Na sua imaginação, quando alguém toca em Jesus, o que acontece? O que você imagina? Quando a criança já toca, já tem a salvação já. Amém. Então, quando uma criança toca em Jesus, ela tem Salvação. salvação. Você matou a charada. Olha que interessante. Então, quando a criança toca, quando os adultos não atrapalham, Sim. mas deixam as crianças ter o caminho livre para seguir o Senhor Jesus, para tocar no Senhor Jesus, gera salvação. E não sei se você sabe, Giovana, mas a coisa mais importante de um pai, na minha opinião, como cristão, tá? Então, como cristão, alguém que acredita na palavra de Deus, é ter os filhos na presença de Deus. Sim. Eu quero, irmãos, que a Giovana, eu quero que a Júlia, eu quero que o Enzo sejam médicos, sejam advogados, sejam empresários, eu quero. Mas o que eu mais quero é que eles estejam na presença de Deus. Sabe por quê, Gi? Se vocês, crianças, trilharem o caminho de Deus, vocês vão colher os frutos lá na frente. Sim. Sabia disso? Sim. Que Pode falar, Gi. desde hoje também eu tava no quarto ano e eu tinha uma professora que ela é um pouquinho brava, era um pouquinho brava. Nisso ela pegou e falou, ela era cristã, então nisso ela pegava e sempre falava assim. Pode olhar pra tela também, tá, Gi? Ela sempre pegava e falava assim: às vezes vocês podem estar fazendo a coisa errada, mas às vezes não mostra aqui, pode mostrar mais pra frente. Os frutos vão colhendo mais pra frente, não vão colhendo agora, vão mais pra frente. Então todas as coisas que vocês estão fazendo agora, sabe, vai colher tudo lá na frente, sabe? Então por isso vocês têm que seguir o caminho de Jesus. Muita gente, né, não ligava muito o que a professora falava, mas eu só tava lá ouvindo e falava assim, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade, gente. Olha o que a Giovana falou, é os frutos. É aquilo que a Bíblia fala de Salomão, Sim. lá em Provérbios. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Verdade. Qual que é o caminho que ela deve andar? Presença de Deus. O caminho da presença de Deus, Que o caminho da verdade é a palavra. Isso. E quando o pai ensina, porque quem que tem a responsabilidade de... Vamos ser sinceros aqui. Quem que tem a responsabilidade com as crianças? Quem que é o responsável das crianças? Os pais. São os pais. Então quem que tem o poder de levar as crianças ao caminho de Deus? É os pais. Então, se os pais, Gi, não levam as crianças a ter as experiências com Deus, é aquilo que a sua professora falou. Lá na frente eles não vão colher os frutos bons, Sim, porque ele não plantou no início. verdade. Mas se os pais, Giovana, eles levam os filhos a ter experiências com Deus, quando a gente fala de experiências com Deus, não é só levar para a igreja, né, Gi? Sim, Isso é muito bom. É 1000 vezes o seu filho estar na igreja do que estar no mundo. verdade. Não é verdade, Giovana? Que também qualquer coisa assim, porque assim, de repente a carne pode estar batendo na porta. Então é muito fácil você pegar, bate assim na porta e a carne tá lá pra te levar, pra tirar seu coração ficar todo preto É verdade. e pecar muito. É Porque verdade. já aconteceu muito comigo. Já aconteceu com você, Gi? Fala aí Sendo pra sincera, gente. como você falou, criança sincera, eu vou ser sincera Pode falar. que muitas vezes eu deixei a carne me levar por coisas muito erradas e eu me arrependo até hoje. Como eu falei que na quarta-feira passada, que eu tenho uma amiga, né, a Maria Clara, que ela falou comigo, ela me ligou e falou que ela queria conversar um pouco, né, de Deus comigo. Então, nisso,
Ela pegou e falou comigo isso, que muitas vezes você não pode estar muito atenta e às vezes a carne pega lá e bate na sua porta e leva você, e você peca, você faz coisas erradas. Então, assim, é muito difícil. Olha aí, tá vendo, Você não gente? pode deixar o pecado te levar, né? O Então, diabo. mesmo a criança, ela corre o risco do inimigo Sim, verdade. pegar ela, Gi? Que eu acho que até pra falar a verdade, sendo sincera, eu acho que o diabo, ele vai um pouco mais na criança. Olha, por que Porque- você acha isso? Porque às vezes a criança, ela pode ser um pouquinho mais nova e não pode saber muito, sabe? É verdade. Então, às vezes ele pega... Porque quando eu tava na Hebron, a pastora falou assim que o diabo, ele vem em volta da gente e vai falando em volta da gente. É verdade. Ele só não toca. Mas quando ele entra dentro da gente, ele toca. Ele está dentro de nós. É verdade. Então, nossa... Tem que vigiar, então. Tem que vigiar. Olha aí, gente. Olha que interessante que a Giovana falou. Uma criança falando. E isso é verdade. Sabe por quê, Gil? Por que o diabo ele quer destruir a vida de uma criança? Pra Assim. Mexer com o quê? Com o futuro dela. com o futuro. Você pode perceber que muitas pessoas que são adultas, Gi, às vezes elas estão amarradas em traumas, em Verdade. situações que não foi ajustada na infância. Sim, Às vezes o inimigo colocou sujeira no coraçãozinho dessa criança. sim. Essa criança às vezes não tinha o discernimento, ela não conseguia entender se era de Deus ou não é, porque ela não tinha Sim. ninguém ensinando ela. E às vezes hoje ela carrega algumas coisas na vida dela, Gi, por não ter conhecido Jesus lá atrás. Verdade. Por isso que é importante nós aprendermos, nós sermos ensinados desde pequenininho os caminhos de Deus, Sim. para quando o inimigo tentar colocar sujeira no nosso coração, no coração da criança, essa sujeira caia por terra, né, Gi? Sim, verdade. Inclusive, Gi, tem até um louvor aqui que fala sobre limpar o coração e sujar o coração. Verdade, sim. Vamos ouvir esse louvor aqui? A gente já tá encerrando, tá, irmãos? Já é 8h25, Gi. Já vai fazer 30 minutos que a gente tá aqui já, hein? Ó, como que esse louvor tem tudo a ver com o que a Giovana falou, ó. Vamos prestar atenção, ó. A Giovana falou que o diabo ele coloca sujeira no coração das crianças. Vamos lá. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho. Mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu botar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz a dor no coração. Pode ficar com o irmão não, né, Gi? Quente, Ó, o coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu Aí você vê que pode limpar o coração da coração. criança, hein? Faz tudo, coração faz tudo, faz tudo, coração. Tá vendo, irmãos? A criança, ela sabe das coisas. Então, Gi, é importante nós termos o coração limpinho diante de Deus, né? E a Giovana falou um assunto muito sério. A principal função do inimigo, porque nós temos um adversário, Gi. O adversário, quem que é o nosso adversário, o nosso inimigo? O diabo. É o diabo. Mas você sabe, Gi, que o diabo ele não pode vencer Deus. Sim. Porque Deus é invencível, ninguém pode lutar contra Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra. Então, quando o diabo vê uma criança que segue os caminhos de Deus, ele vai fazer de tudo, Giovana, para tirar essas crianças do caminho de Deus. Verdade. E aí, o que a criança tem que fazer, Gi, para ela não sair dos caminhos de Deus? Ó, lembrando da palavra. O que ela precisa fazer? Qualquer coisa você pode relembrar aqui, ó. Ó, Mateus 15, 18. Se você não souber responder, você pode vir pela palavra. O que a criança precisa fazer para ela não cair nas mãos do inimigo? Para não sujar o coração? Pra mim é crer na palavra de Deus e ter fé. Muita fé. Amém. Muita fé. E... Porque tem... por causa que, né? Você já me falou pra mim, né, pai? Que também... Que o diabo, ele era um dos anjos também. Mas parece que ele teve inveja de Deus e quis debater com Deus. Mas não Isso. conseguiu. E virou o diabo. E agora tem guerra, mas não consegue vencer Deus. Porque ninguém é maior que Deus. Amém. Então você entende que para você não ter o coração sujinho, para você continuar nos caminhos de Deus, você precisa ler a palavra e ter fé. Sim. Amém. Olha aí, ó, a dica que a Gi tá dando, ó. Para não deixar o coração sujo,
pelas mentiras, pelas setas do diabo, né, Gi? Precisa ler a palavra e ter fé. Ter fé. Ter fé em quem? Em Jesus. Amém, irmãos? Olha que poderoso. O bate-papo tá muito gostoso. É que semana passada a gente ficou quase 1 hora, Gi, e eu sei que cansa também, os irmãos têm seus compromissos, os irmãos vêm do trabalho, né, Gi? Estão todos Teve um dia que sempre quando eu oro, cansados, né? eu sempre, pra falar a verdade, eu sempre lembro que Jesus morreu na cruz por nós. E sempre quando eu falo essa palavra, quando eu tô orando, eu começo a chorar muito. Olha, Pra falar a verdade, porque eu falo assim, nossa, Jesus morreu na cruz por nós, pra levar nossos pecados, olha isso, como ele fez. E eu, nervosismo que dá, sabe, o coração chega a queimar. olha que poderoso, Nossa, Gi. eu fico arrepiada. Aleluia. A presença de Deus é maravilhosa, né, Gi? Verdade, sim. Giovana, eu vou pedir para você orar por nós Sim. e vou colocar aqui o louvor. Um louvor muito conhecido, Gi. Você vai orar por nós, Gi? Você vai orar primeiro para cada papai, para cada mamãe. Nós estamos encerrando já a nossa transmissão, Gi, já vai dar quase 40 minutos. Mas você vai orar para cada papai, para cada mamãe, para que Deus dê força para eles, para que eles continuem falando da palavra de Deus, que eles não desistam dos seus filhos, que eles não desistam dos caminhos de Deus. Então a primeira coisa, você vai orar pelos papais, tá? Não precisa ser rápido, não, pode deixar Deus te conduzir. E depois você vai orar pelas crianças aqui da comunidade, pelo Pedrinho, pelo Miguel. Você lembra as crianças que caminham com você? Você vai orar pelo Enzo. Então você vai orar pelos pais, para que Deus dê força, dê fé, e depois você vai orar para os seus amiguinhos. Amém, irmãos? Você que está aqui conosco, aonde quer que você esteja, se você estiver na sua casa, se você estiver perto dos seus filhos, ou se porventura os seus filhos não estiverem perto, coloque eles nessa oração. Ore junto conosco. É um ato de fé aqui. É uma palavra técnica, mas eu tenho toda a certeza que o Espírito Santo de Deus está nos guiando, está tratando o nosso coração nessa questão em relação aos filhos, porque o ministério sem crianças não é nada. E eles estão aqui, a Giovana está aqui, porque daqui 10 anos é ela que vai estar dando sequência. É essa a minha fé, o Enzo também, essa é a minha esperança. E você também, como pai, como mãe, não desista dos seus filhos. Ensina sempre os caminhos de Deus. Ora por nós, Gi. Ora primeiro pelos pais. Feche seus olhos, Senhor. Senhor, nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela essa palavra maravilhosa, Pai, esse momento, Pai, pro Senhor. Abençoa, Pai, os pais que estão nessa live, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, os pais que estão assistindo, Senhor. Abençoa, Pai, toque no coração de cada um deles, Senhor, para renovar, Senhor, a palavra, falar da palavra de Jesus Cristo, Senhor, para os seus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, se algum pai não conhece Jesus Cristo, Senhor, que conheça agora, nesta noite, Senhor, pela palavra que eu e meu Pai deu, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Pai, os pais, Senhor, coloca em tuas mãos a vida deles, Pai, da salvação, Senhor, perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa as crianças, Senhor, abençoa meus amigos, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor, coloca em tuas mãos todas as crianças que eu vou falar, Senhor, abençoa o Pedrinho, abençoa o Miguel, abençoa o Deison, Senhor, abençoa a Liv, em nome do Senhor Jesus, coloca em tuas mãos, Pai, todas essas crianças, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Gi. Amém, Gi. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou colocar um louvor aqui, Gi, e eu queria que você fizesse um apelo, Gi, um apelo. Se porventura, de repente, alguém aqui que está nos assistindo, Gi, Sim. ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor na vida deles, que você fizesse esse apelo também. Você que não aceitou Jesus, não precisa dar joinha, não precisa falar nada aí na live, mas você aí na sua casa, que você possa colocar as mãos no seu coração e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nós estamos entregando a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Sim. Então isso é muito sério. Então a partir daquele momento a gente fala, Senhor, eu não vou viver mais a minha vida. Eu quero viver agora a sua vida. Então você vai fazer o apelo. Só vou colocar um louvor aqui, Gi. E você vai fazer esse apelo. Fala, você que quer aceitar o Senhor Jesus, coloca a mão no teu coração, aí na sua casa, e faça essa oração comigo. E você vai orar. Fala, Senhor Jesus, visita essa pessoa. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe das lutas desse pai, dessa mãe. Mas se nós estamos aqui pregando a tua palavra, Senhor,
Porque há um propósito, nada é à toa diante dos céus. Peraí, deixa eu só colocar esse louvor aqui, que acho que vai encaixar perfeitamente com o que você está ministrando. Pode orar, Gi. Faz o apelo. Aleluia. Senhor, Pai. Se alguém nessa live, Senhor, não aceitou Jesus Cristo, Pai, que aceite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por cada dia, Senhor. Coloque em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, que a cada pessoa que está nessa live assistindo, Senhor, que aceite Jesus Cristo, Pai. Que tenha mandado a vida a Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, porque você morreu na cruz por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Aceite Jesus Cristo, Senhor. Que morra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a nossa vida, Pai. E nós renova a vida do Senhor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí fala assim, coloca a mão no teu coração. Pode falar, fala assim, coloca a mão no teu coração, Senhor. E confesse. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus. Muda minha história. Muda minha família. Senhor. Eu não aguento mais sofrer. Eu quero paz. No meu coração. Somente o Senhor. Pode trazer essa paz. Ora assim também diz, Senhor Jesus. Coloca as tuas mãos. Sobre cada papai. Sobre cada mamãe. Sobre cada vovó. Sobre cada vovô. Dando graça. Para que eles possam ensinar os pequeninos os caminhos dos céus. Que nenhuma dessas crianças se percam. Mas que essas crianças sejam o futuro da igreja. Que essas crianças sejam os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros missionários, os futuros levistas. Que essa geração a qual eu faço parte seja sedenta pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amados, vamos cantar essa canção para nós encerrarmos? Estamos encerrando, irmãos. Aleluias. Encontrei minha salvação. Deus é bom, né, gente? Curou toda minha dor, livrou-me do tentador, cobriu-me em seu manto de glória, me deu novas vestes de louvor. Você sabe cantar. Porque me ama, me resgatou em seus braços de amor. Porque me ama, eu amo Jesus. Porque me ama, me escapou em seus braços de amor, porque me ama. Levante as mãos, fala assim, Gi. Fala assim, eu declaro o amor de Deus na minha vida, na minha casa, nos meus irmãos, na minha igreja, em cada papai, em cada mamãe que estão assistindo essa transmissão. Cada filho receba do poder e do amor do Senhor Jesus. Amém. Nada mais prepara o teu amor, Jesus. Nada
presença muito poderosa aqui, Senhor, irmão. Há uma unção muito poderosa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pode orar, Senhor, está aqui. Venha a morte, vem a vida, vem os anjos, vem potestades, e separará, vem a morte, vem a vida, vem os anjos, vem potestades, e separará. Aleluia, aleluia. Irmãos, há uma unção, há um poder de Deus muito poderoso. Sinto muito forte a presença de Deus. Mesmo nós estando online, né, Giovana? Deus é maravilhoso. Tenho toda a certeza que esse assunto foi muito importante. Como a criança vê Deus, encerramos aqui. Mas vai ter novas oportunidades. Muito obrigado vocês que nos assistiram, que estão nos acompanhando. O nome da nossa igreja é Igreja Palavra, tá? O que a gente está perguntando chama Igreja Palavra. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus fala muito comigo em sonhos. E quando nós temos um chamado de Deus, nós não podemos deixar de lado. Deus tem um chamado na minha vida, eu reconheço esse chamado. E confesso que por algum momento a gente tenta dar uma... Não vou falar fugir, né? Não é a palavra mais correta, mas às vezes por situações da vida a gente às vezes tenta dar uma freada, mas o Espírito Santo que age em nós, ele é mais poderoso do que a nossa vontade, do que a nossa carne, do que nossos desejos. Então estou aqui me dispondo a fazer algo para o Senhor, com toda a minha humildade, com todas as minhas limitações. Essa semana um irmão mandou uma mensagem para mim, a gente conversando, compartilhando, e ele falando sobre igreja, essas coisas, e ele falou: Jorge, então o que eu estou percebendo é que você está pronto. Eu falei: não, eu não estou pronto. Ninguém pode falar que está pronto para fazer a obra de Deus. O único que está pronto morreu na cruz do Calvário e hoje vive à destra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos a obra pelo Senhor. O Senhor já deixou uma obra pronta, mas nós, os indivíduos, todos nós temos pecados, todos nós temos brechas, todos nós temos falhas, e todos nós precisamos ser tratados diariamente pelo Senhor. Mas isso não impede, apesar das minhas limitações, apesar dos meus erros, isso não impede de fazer a obra de Deus. Eu sei que às vezes o inimigo tenta colocar situações no nosso coração, tenta colocar palavras às vezes desanimadoras, mas eu sei que às vezes são influências de Satanás para resistir ao poder de Deus. Então eu estou aqui na minha unidade, fazendo uma obra, iniciando um projeto. Sei que não é fácil, sei que não é simples, porque nós não lidamos apenas com pessoas, nós lidamos no mundo espiritual. Então peço que você, aonde quer que você esteja orando pela minha vida, pela minha família, orando aqui pelo ministério. Nós não queremos ser melhor nem pior, nós queremos apenas fazer algo que Deus colocou no nosso coração, que é pregar a palavra, que as pessoas se convertam aos caminhos de Deus, que elas aceitem o Senhor Jesus como senhorio e que haja arrependimento e transformação na minha vida e na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando e caminhando conosco. Muito obrigado, Deus abençoe, me segue no YouTube e no Facebook. Nosso culto é todo domingo às 6:45 aqui na cidade de São Carlos, e fica de novo a minha repetição, mas vale a pena. Se você souber de algum irmão, de alguma irmã, de algum parente que mora aqui na cidade e que não esteja em algum ministério, faça essa conexão conosco, que eu tenho toda a certeza que Deus vai nos dar graça. Amém? Gi, manda um abraço para todos. Deus abençoe e até domingo às 6:45. Estamos encerrados em nome de Jesus.